E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Pablo Jamilk e nós estamos no Blindando Mentes, que é o meu canal de filosofia, em que eu falo sobre alguns assuntos de forma mais aberta e às vezes mais aprofundada, principalmente de questões de ordem mais filosófica, questões de ordem do pensamento. Eu vou falar algo hoje sobre religião. As pessoas comumente, dentro das minhas redes sociais, pedem para eu falar sobre religião, pedem para falar qual é a minha religião e coisas dessa natureza. Bem, eu fui criado no catolicismo, né? Eu fiz todos os ritos de passagem do catolicismo como qualquer católico comum faz, né? Fiz o que seria a primeira Eucaristia, o Crisma, o meu casamento foi na igreja, mas se as pessoas me perguntam, né, se eu tenho alguma religião, eu digo que eu não tenho religião, mas sou budista, né? Bem, vamos falar sobre religião de um ponto de vista sócio-filosófico, antropológico, tá? Eu acredito que a religião, no seu sentido estrito, fundamental, no seu sentido principal, ela tem algo de muito importante socialmente falando. O nome religião vem de religare, né? Religare, que é justamente essa ideia de conectar o homem com alguma coisa. Então, a religião teria o papel de ligar o homem com o que se concebe como o divino, perfeito? Porém, não é necessariamente aí que eu concentro a minha reflexão. Por quê? Porque quando nós estamos pensando em religião, as pessoas costumam atacar as religiões em razão do seu histórico, né? Quando nós pensamos no histórico da Igreja Católica, por exemplo, quando promoveu as cruzadas, quando nós pensamos em algumas formas de praticamente extorsão, como ocorre em algumas igrejas, quando obrigam o fiel a contribuir com a causa. Mas não é esse o ponto. Esse é um ponto falho. E esse é um ponto em que entra justamente a figura humana. Porque a religião é algo humano. É algo humano. No comportamento animal, por exemplo, pelo menos eu não tenho notícia de um comportamento animal que tenha adoração, né? Você não vê, por exemplo, um leão idólatra, você não vê uma hiena em postura de oração, né? Então, a religião é algo essencialmente cognitivo-linguístico, que serve para, de alguma maneira, religar o homem com algo que ele crê estar perdido, né? Ou que crê necessitar de conexão, essa conexão com o divino. A meu ver, a função social da religião é congregar, é criar uma noção de comunidade. E aí, quando você pega algumas das principais religiões, a mensagem essencial, que é uma só, o amor, né? Essa mensagem é importante. O problema é o que se faz com essa mensagem. Em nome de uma religião, ou de uma religiosidade, ou de um conceito específico de amor, algumas pessoas acabam criando um sentimento muito forte de nós contra eles. E é justamente esse sentimento forte de nós contra eles que, cognitivamente falando, cria rivalidade entre ordens religiosas. Essa rivalidade é algo essencialmente humano e algo bem pouco divino, se nós pensarmos na acepção da religião, principalmente nos ensinamentos da religião. É curioso como nós dizemos que a entidade metafísica em que a pessoa crê é perfeita e infalível, mas o homem é necessariamente imperfeito e falível. Talvez isso para justificarmos as nossas atitudes impensadas, inconvenientes e incorretas. Quando nós pensamos em religião, existe sempre a ideia de que há um modelo a ser atingido.
e que existem regras para atingir esse modelo. Mas essas regras também são instituídas por escritos que, ainda que alguns digam que haja inspiração divina, são escritos humanos. E esses escritos humanos revelam muito da concepção humana em cada momento da história. Quando você realiza a exegese bíblica, por exemplo, você percebe que os mandamentos que você tem, os mandamentos, os ensinamentos, enfim, que você tem no Pentateuco, né, nos 5 primeiros livros da Bíblia que fundamentariam o Antigo Testamento, são lições de uma comunidade que tinha os seus problemas, as suas questões para resolver. Nós estamos falando de povos que tinham um comportamento tribal. E hoje a situação é muito diferente para que você faça a interpretação dessas regras na cultura contemporânea, porque hoje nós temos outros problemas. E aí nós vamos esbarrar em um problema que praticamente toda religião esbarra, que é a interpretação das religiões, é a forma como a religião é vista pelo ser humano. O papel social da religião é inegável, porém, o grande problema é que a religião ainda é feita, constituída e moldada por aqueles que são revestidos de uma autoridade religiosa, mas não são entidades metafísicas, são homens, como você e eu, são pessoas. E é justamente aí que repousa a grande questão. As pessoas não se entendem religiosamente porque existe um sentimento de formação de comunidade que tem um problema. Não se trata de uma comunidade una, se trata de formação de comunidades distintas. Quando a religião começar a formar comunidades unas, aí talvez esses problemas religiosos comecem a se dissipar. Gostou? Então deixa o seu like aí, o seu comentário, compartilha o vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Força, guerreiro!